Ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Economia Industrial pelo Instituto Latino-Americano de Planificação, CEPAL, e doutor em Economia pela Unicamp. Foi chefe da Secretaria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda no governo Sarney e secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo no governo Quércia. É fundador da FACAMP, Faculdades de Campinas. O Arena Livre tem a honra de receber Luiz Gonzaga Beluso, professor do Instituto de Economia da Unicamp e editor da revista Carta Capital. Vamos analisar o estado da economia brasileira, suas perspectivas futuras num panorama de crise mundial. Conosco nesta arena os deputados Orlando Bolsoni, do PSB, Carlão Pinhatari, do PSDB, José Bittencourt, do PDT e o deputado Carlos Grana, do PT. Obrigado a presença dos deputados. Deputado Orlando Bolsoni, sua primeira intervenção, muito bem-vindo a esta arena. Primeiro, é uma honra estar com o professor Beluso, a quem eu tive a honra de conviver e aprender na Fundação Pedroso Horta. Isso, da saudosa Fundação Pedroso Horta. Fazendo o programa de governo do saudoso Ulisses Guimarães. Ulisses. Muita saudade dele, né? Saudade. E depois na Unicamp, embora eu fizesse pesquisas algumas vezes junto do professor Wilson Cano, junto do... Sim, eu me lembro de você, o Wilson Cano está lá firme ainda, porque ele se aposentou antes da nova lei, de modo que ele pôde ser recontratado. Já eu me aposentei depois, não foi possível. Você faz um trabalho excelente na FACAMP. Professor, o senhor é uma referência de desenvolvimento no país. A própria fundação da Unicamp tem muito a ver com o senhor, com Maria Conceição Tavares, professor Wilson Cano, clássicos que o senhor escreveu, João Manuel Cardoso de Mello. Então, é uma referência. Eu temo e acompanho os seus escritos e o seu trabalho já de muitos anos. Eu temo a visão conjuntural, de curto prazo, nós perdemos a visão de desenvolvimento, a visão de mudanças de estrutura, em especial com o fenômeno da desindustrialização. E eu gostaria que o senhor nos falasse, nos alertasse a respeito também desses riscos. Deputado, é uma honra saudosa, né, vê-lo aqui. Né? Eu me sinto saudade dos meus tempos de Unicamp. De fato, nós fomos para lá em 68, éramos todos uns garotos no meio daquela confusão que era o Brasil, né, 68, imagina. Sendo que eles queimavam até livros do Keynes, né? De modo que era preciso tomar muito cuidado. Marcos, não é? Na verdade, era uma coisa complicada. Mas, enfim, eu acho que o senhor tem toda a razão. Nós não podemos perder de vista nunca as questões estruturais da economia brasileira e as mudanças que ocorreram nos últimos anos na economia mundial, né? Eu, certa vez, quando o Paul Krugman veio aqui, e ele havia escrito vários livros sobre, inclusive um livro chamado Pop International, que era uma gozação contra o pessoal anti-globalização, etc. E ele, um pouco antes de vir para cá, ele escreveu um artigo dizendo que ele se retratava dessas opiniões porque as condições tinham mudado, né? De fato, os empregos dos Estados Unidos estavam muito ameaçados pela deslocalização das empresas americanas para o exterior, sobretudo para a China, né? Que foi um movimento assim impressionante, não só das empresas americanas, como das empresas europeias, japonesas, né, taiwanesas, coreanas. Foi um movimento assim impressionante, o que transformou completamente a estrutura do comércio mundial, concentrou muito a produção manufatureira na China, né? Hoje a China é a segunda economia do mundo, a despeito de ter uma renda per capita inferior à do Brasil, né? Mas é uma segunda economia do mundo e tem um núcleo, um cluster manufatureiro muito poderoso. E o que, por outro lado, nos trouxe benefícios de 2003 para frente, sobretudo de 2003 para frente, que foi a subida na demanda, o crescimento na demanda de commodities, né? E essa subida de preços, na verdade, a subida de preços começa em 2004, vai até 2008, 2008 cai e volta rapidamente, né?
essa subida de Foi uma preço. intervenção oportuna, inclusive, do governo, à época. Sim, a intervenção do governo que fez que a economia se recuperasse rápido daquele choque, mas também a evolução, o aumento de preço muito rápido das commodities voltou também, né? Correto. Nesses últimos 2 dias está caindo um pouquinho, mas é uma coisa impressionante isso, né? Então, houve uma mudança, digamos, que a gente pode usar uma expressão da geologia, tectônica na economia mundial, né? E o Krugman respondeu, para não deixar a história do Krugman na metade, eu mudei de opinião por causa da China, né? Porque realmente, se hoje nós lemos os relatórios sobre o emprego e os salários nos Estados Unidos, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que houve um declínio muito grande na qualidade do emprego e nos salários, né? Então, isso tudo é a perda de substância de um sistema industrial muito avançado como o americano. Agora, o senhor imagina se nós continuarmos discutindo essas questões conjunturais que são importantes, sim, e não darmos atenção para o fato de que a nossa formação econômica está mudando com uma perda importante de peso e de substância na indústria brasileira, né? E quando eu estava vindo para cá, eu estava conversando com um amigo meu sobre a cidade de Detroit, né? Detroit era uma cidade nos anos 50, 60, 70, importantíssima nos Estados Unidos. Capital do automóvel. Capital do automóvel. Hoje é uma cidade fantasma. Cidade fantasma, tem casas abandonadas, né? Então, o senhor já imaginou, nós sofremos um processo de desindustrialização por conta desse ímpeto chinês, porque hoje a nossa presidente, que por sinal estudou na Unicamp também, né? A nossa presidente está lá, mas nós temos que discutir algumas questões que são cruciais em relação ao investimento deles aqui, a entrada de produtos dele muito favorecidos pelo câmbio e por incentivos fiscais que não são fáceis, né? E nós não temos, fora a discussão sobre o câmbio, nós não temos uma política industrial, né? Porque Mas isso virou a palavrão. viagem se pode falar proveitosa, professor, porque conseguimos vender carne de porco, conseguimos vender aviões. Aliás, uma fábrica da Embraer seria fechada lá e ela está sendo repaginada. Em vez de produzir um avião para 50 lugares, vai entrar a aviação executiva, de repente. Não, eu acho que nossas relações com a China, elas não são de fácil encaminhamento, porque nós temos contradições dentro delas. Por exemplo, nós não podemos ser transformados em exportadores de commodities. Como estava dizendo o deputado, né, anteriormente. Nós temos que estabelecer uma relação que seja mais equilibrada. É verdade. Né? E eu tenho a impressão, agora eles também estão discutindo o uso das moedas nacionais nas transações, que é uma coisa muito... Deputado Bolsoni. Eu queria insistir com o meu professor, o que nós tememos, que é o que nós estudamos a vida toda, praticamente. A questão agora a questão do desenvolvimento. Então, o risco de, esse momento, contaminar esse futuro. E que papel que tem, o senhor foi um grande secretário de Ciência e Tecnologia, dedica a vida toda, que papel que teria a ciência, a tecnologia e a inovação. Lá na Unicamp nós somos uma referência, o professor Luciano Coutinho. Então, o que nós para não perdermos essa relação? Veja, a China nos propôs cooperação em nanotecnologia. Então a gente não perder essa oportunidade também, de sair da crise, mas sem perder a oportunidade. Nós tivemos, o país, né, sempre teve dificuldades de implementar os seus programas de ciência e tecnologia, sobretudo aqueles que exigem a cooperação do setor privado, né, das empresas. Mas nós temos alguns bons exemplos aqui. E eu posso citar um exemplo que é notório, que todo mundo reconhece, que é o exemplo da Petrobras. Né? A Petrobras tem o seu centro de pesquisa, além de distribuir as suas demandas de pesquisa pelas universidades, a Unicamp mesmo tem um centro de pesquisas lá, né? E isso nos trouxe essa enorme vafantagem na investigação, na pesquisa e na descoberta. Referência em prospecção de águas profundas, nós professor. Somos referência a FAPESP. Eu sou do conselho da FAPESP.
E a FAPESP também é uma referência, né? Tanto que o Brasil aumentou muito a sua participação nas publicações internacionais, mas nós precisamos dar praticidade a isso, nós precisamos transferir isso. Se nós transferirmos isso acontece em alguns setores. Eu me lembro mas não acontece em outros, eu me lembro do Centro de Pesquisas da Telebrás, ali em Campinas, né? Que é perto da FACAMP, aliás, onde era. E eles tinham, na verdade, avançado muito na construção de estações, etc., etc. Mas, infelizmente, depois da privatização, isso acabou sendo descontinuado, professor. Sendo descontinuado. Então, é preciso que as políticas tenham continuidade e elas tenham incentivo. Agora mesmo, o ministro Aloysio Mercadante criou a chamada Comissão do Futuro, né? que é presidida pelo Miguel Nicoleles, que, além de ser palmeirense, é uma figura fantástica. Respeitada no mundo todo, brasileiro, com credenciais. E uma grande figura, né? Ele, de vez em quando, vai à universidade lá, Notre Dame, onde ele trabalha, com a camisa do Palmeiras, o que mostra uma personalidade incrível. Mas o senhor está provocando, né, professor? Não estou, não. Mas o Nicoleles tem uma noção muito clara, tem visão, tem espírito público. Né? Eu acho que ele vai ajudar muito a gente levar adiante. Eu acho isso um ponto importantíssimo. O Luciano, mesmo, que é presidente do BNDES, quantos estudos ele fez de competitividade. O Luciano é um obsessivo com essa questão. Né? E agora ele está no BNDES, mas é preciso que a gente faça uma ligação, às vezes. Quando ele pensa, por exemplo, quando ele pensou em criar uma empresa brasileira grande de telecomunicações, ele está pensando também na demanda que essa empresa vai fazer de equipamentos, a capacidade de pulverizar investimentos outros. Isso. E não só alocar capitais, né? Isso. Mas a gente observa que falta, às vezes, projetos, né, a serem encaminhados para essas agências e bancos de fomento. Ou estariam eles engavetados por falta de recursos no passado, estão esperando o momento. Pois é. Não sei, o que ele me disse é o seguinte, outro dia ele me disse que está preocupado com uma fábrica de chips no Brasil. O problema da fábrica de chips, nós temos questões de escala, né? Senão não fica econômico você produzir, não é isso? Exatamente. E é preciso que você junte um bloco de empresários que estejam dispostos, junto com o governo, a correr o risco. Se a gente demorar muito, eu não sei nem se dá tempo mais, nós não vamos conseguir fazer frente à China, né? Porque isso virou uma commodity já. E eles produzem com um custo baixíssimo, né? Você tem histórias aqui entre os empresários brasileiros de perda de competitividade, né? Porque também se você tem um câmbio muito valorizado, você tem uma carga tributária às vezes mal distribuída, né? Qual é o estímulo que ele tem para investir em ciência e tecnologia? Mesmo que o governo facilite as coisas. Então, acho que a gente precisa pensar isso numa situação mais global, né? Muito obrigado, professor. Muito obrigado à presença dos deputados, obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre e eu espero você.